Não havia nenhuma centralização política. Quais eram os elementos que as cidades-estados gregas tinham em comum? Eles tinham a língua grega, a religião politeísta, a mitologia e os elementos culturais. Eles também tinham a realização das Olimpíadas, que contava com a participação de atletas gregos de quase todas as cidades-estados. Qual era o papel das mulheres na Grécia Antiga? Elas possuíam funções básicas domésticas, como educar os filhos, cuidar da casa, fazer roupas e gerenciar o trabalho dos escravos. 5 deuses da mitologia grega e suas atribuições. Zeus, o deus dos deuses. Atena, deusa da guerra, da justiça e da sabedoria. Ares, deus da guerra. Afrodite, deusa do amor, da beleza e da sensualidade. Poseidon, deus dos mares, e Apolo, que é o deus da arte, da perfeição e da beleza. Diferenças entre a educação ateniense e a educação esparta. Na cidade-estado de Atenas, a educação tinha como objetivo a formação física, artística e intelectual do indivíduo. Em Esparta, a função da educação era formada por soldados fortes, corajosos e valentes. Além disso, em Esparta, as meninas recebiam uma educação voltada para a formação de mães e esposas dos soldados espartanos. As principais características da cidade-estado de Esparta. Esparta tinha como principal atividade o militarismo. O governo de Esparta era exercido pelos mais ricos e poderosos, que escolhiam um rei. A economia de Esparta era baseada principalmente na agricultura. Esparta era uma sociedade fechada e marcada pela presença da xenofobia. Principais características de Atenas. Atenas se caracterizou principalmente pelo desenvolvimento do sistema político democrático. A economia ateniense tinha como principal atividade o comércio marítimo. Os atenienses deram muito valor ao desenvolvimento das artes, da cultura e da filosofia. Os escravos de Atenas eram os principais prisioneiros de guerra. Quais foram os principais filósofos da Grécia Antiga? A cidade de Atenas era considerada o berço da filosofia ocidental. Entre os principais filósofos gregos podemos citar Sócrates, Platão, Aristóteles e Zenão. Como foi o fim da Grécia Antiga? A invasão dórica, iniciada a partir de 1200 a.C., foi o fato que levou à decadência desse povo. Como era a vida das pessoas na Grécia Antiga? De modo geral, um homem grego passava o dia fora de casa, ocupava o tempo trabalhando, fazendo compras, conversando com os amigos sobre política e outros assuntos. A mulher ficava em casa, cuidando das roupas e da alimentação e organizando o trabalho dos escravos. Principais características da Grécia Antiga. Primeiro, Jogos Olímpicos. Foi na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia, que surgiu os Jogos Olímpicos em homenagem aos deuses. 2. Filosofia grega. 3. Teatro. 4. Religião grega. 5. Mitologia e oráculos. 6. Arquitetura. 7. Agora. As principais características da cidade-estado de Esparta. Esparta tinha como principal atividade militarismo. O governo era exercido pelos mais ricos e poderosos, oligarquia que era escolhido um rei. A economia era base principalmente na agricultura. Era uma sociedade fechada e marcada pela presença da xenofobia, aversão aos estrangeiros. A estrutura social de Esparta era rígida e dividida em espartistas ricos e poliétras rurais com poder políticos, religiosos e militares. Perêncio, homens livres que se destacavam ao pequeno comércio e o artesanato. E ilotas, servos e muitos pobres que trabalhavam na terra dos espartanos. Quais foram as principais cidades-estado da Grécia Antiga? Na Grécia Antiga existiam centenas de cidades-estados espalhadas no território continental, ilha e na bacia do Mediterrâneo. Entre as principais podemos citar Atenas, Esparta, Mileto,
Siracuso, Éfeso, Tareno e Cirene. Eu vou falar um pouco sobre a política da Grécia Antiga. No período clássico, os gregos procuram cultivar a beleza e a virtude, desenvolvendo as artes da música, pintura, arquitetura, escultura e etc. Com isso, acreditavam que os cidadãos seriam capazes de contribuir para o bem comum. Estavam lançadas assim a democracia. A democracia era o governo exercido pelo povo, ao contrário dos impérios, que eram liderados por dirigentes que eram considerados deuses, como foi o caso do Egito e dos faraós. A democracia desenvolveu-se principalmente em Atenas, onde os homens livres tinham a oportunidade de discutir questões políticas em praça pública. Se não havia uma centralização política, quais eram os elementos que a cidade-estado grega tinham em comum? Em comum, as polis gregas tinham a língua grega, a religião politeísta, mitologia e elementos culturais. Também havia a realização das Olimpíadas, que contavam com a participação de Atenas, gregos e quase toda a cidade. Quais as principais características do período helenístico? Período marcado pela dominação do Macedônios sobre a Grécia. Os macedônios espalharam as culturas gregas por outras regiões, conquistar Índia, Mesopotâmia, Egito, Pérsia, entre outras. Da mistura de cultura grega com a desses outros povos que surgiram na cultura helenicista, helenismo. Quais as principais características do período pré-romérico? Ocorreu a chegada dos povos indo-europeus, aqueus, eólicos, jônios e dórios na Grécia. Quais as principais características do território grego? É como elas influenciam no desenvolvimento político e econômico da Grécia. O território grego apresenta como territórios características um vasto litoral recortado nas planícies litorâneas, muitas ilhas, Grécia insular e interior com muitas montanhas, relevo montanhoso. O litoral recortado e as ilhas favorecem o desenvolvimento do comércio marítimo, já o território montanhoso favoreceu o isolamento das cidades e dos estados da Grécia Poli. Quais as principais características do período romérico? A principal fonte utilizada para a obtenção de informações históricas foram os poemas Ilíada e Odisseu do poeta Homero. A população estava organizada em gêneros, famílias coletivas. Cada gênero era comandado por parte autoridade máxima. Esse parte era juiz, chefe militar e líder religioso. Quais as principais características do período clássico? Período marcado por grande esplendor de Atenas. Ocorreu nesse período as guerras médicas entre gregos e persas, com a formação de Ligar de Delos. Entre polis gregas houve a vitória dos gregos. Ocorreu também a guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta. A vitória foi dos espartanos, que passaram por exercer poder sobre as outras cidades gregas. Quais as principais características do território grego e como elas influenciam no desenvolvimento político e econômico da Grécia Antiga?
O território grego apresenta como principais características um vasto litoral recortado, planícies litorâneas, muitas ilhas. Grécia insular é interior com muitas montanhas, relevo montanhoso. O litoral recortado e as ilhas favorecem ao desenvolvimento do comércio marítimo, já o território montanhoso favorece o isolamento das cidades-estados gregas, polis. Quais as principais características do período arcaico? Formação das cidades-estados polis, que eram independentes de uma das outras. Grande parte da polis era governada por rei Basileus, com a participação de uma oligarquia composta por mais ricos e poderosos da cidade. Como formou a Grécia? O povo grego foi formado da mescla de povos indo-europeus que começaram a estabelecer a Grécia continental a partir de 2000 anos antes de Cristo. Em que ano surgiu a Grécia Antiga? Essa civilização começou a desenvolver-se a partir de 1100 anos antes de Cristo. A sua história deu-se até 146 anos antes de Cristo, quando foi dominada pelos romanos. Qual foi o maior rei da Grécia? Alexandre Magno nasceu em 356 a.C. na Macedônia. Como formou a Grécia? O povo grego foi formado da mescla de povos indo-europeus que começaram a estabelecer a Grécia continental a partir de 2000 anos antes de Cristo. Quais eram os deuses principais da Grécia? São eles: Zeus, Hera, Poseidon, Atenas, Ares, Demeter, Apolo, Ártemis, Hefeston, Afrodite, Hermes e Dionísio. Qual é a língua que se fala na Grécia? O idioma oficial de Atenas e de toda a Grécia é o grego. Qual é a moeda grega? Quando você vai organizar qualquer viagem internacional, é importante pesquisar com antecedência a questão do câmbio da moeda do país de destino. No caso da Grécia, a moeda oficial é euro. A Grécia virou um país. O Estado grego moderno, que engloba a maior parte do núcleo histórico da civilização grega, foi criada em 1830, após a Guerra da Independência grega contra o antigo Império Otomano. Como surgiu a Grécia Antiga? A Grécia Antiga se formou de miscigenação dos povos indo-europeus ou arianos, aqueles jônios, éolios, dórios. Qual é a história da Grécia? Essa civilização começou a se desenvolver-se a partir de 1100 e sua história deu-se até 146 a.C., quando foi dominada pelos romanos. São 5 períodos da história da Grécia Antiga. É dividida em mais de 5 períodos: pré-romérico, romérico, arcaico, clássico e helenístico. Quando e onde surgiu a civilização grega? A história da formação da civilização grega teve início numa pequena ilha chamada Creta. Quais eram os deuses principais da Grécia? São eles: Zeus, Hera, Poseidon, Atenas, Ares, Demeter, Apolo, Ártemis, Hefeston, Afrodite, Hermes e Dionísio. Qual é a língua que se fala na Grécia? O idioma oficial de Atenas e de toda a Grécia é o grego. Qual foi o maior rei da Grécia? Alexandre Magno nasceu em 356 a.C. na Macedônia. Qual é a moeda grega? Quando você vai organizar qualquer viagem internacional, é importante pesquisar com antecedência a questão do câmbio da moeda do país de destino. No caso da Grécia, a moeda oficial é euro. Em que ano surgiu a Grécia Antiga? Essa civilização começou a desenvolver-se a partir de 1100 anos antes de Cristo. A sua história deu-se até 146 anos antes de Cristo, quando foi dominada pelos romanos. São 5 períodos da história da Grécia Antiga. É dividida em mais de 5 períodos: pré-romérico, romérico, arcaico, clássico e helenístico. Como surgiu a Grécia Antiga? A Grécia Antiga se formou de miscigenação dos povos indo-europeus ou arianos, aqueles jônios, éolios, dórios. A Grécia virou um país. O Estado grego moderno, que engloba a maior parte do núcleo histórico da civilização
grega foi criada em 1830 após a Guerra da Independência, a grega contra o antigo Império Otomano. Qual é a história da Grécia? Essa civilização começou a se desenvolver-se a partir de 1100 e sua história deu-se até 146 a.C., quando foi dominada pelos romanos. Quando e onde surgiu a civilização grega? A história da formação da civilização grega teve início numa pequena ilha chamada Creta. O que marcou a Grécia Antiga? O período clássico foi marcado pelo desenvolvimento dos modelos políticos de Atenas e Esparta. Em Atenas se instalou a democracia aristocrata, já Esparta implantou a oligarquia militarista. Outro aspecto marcante do período clássico foram as guerras médicas entre as cidades gregas e persas. O que existia na Grécia Antiga? A Grécia Antiga tinha como grande característica a polis, que era basicamente o seu modelo de cidade-estado. Essa estrutura de comunidade foi surgindo de maneira gradual na Grécia ao longo dos períodos homérico e arcaico. Foi o maior legado dos gregos. A filosofia é um dos maiores legados da Grécia Antiga, sendo também um dos pilares da civilização ocidental. Como era a geografia na Grécia? A geografia, a parte continental também é chamada de Península Balcânia, era composta por terras férteis banhadas pelos mares Egeu para o leste, Jônico ao oeste e Mediterrâneo ao sul, cercada de cadeias montanhosas, o que influenciou muito a navegação marítima em todo o território. A exceção da cultura grega pelo mundo ficou conhecida como helenismo. O período helenístico foi o último período da Grécia Antiga e ocorreu de 338 anos antes de Cristo e 146 anos antes de Cristo, época em que a civilização romana começou a se tornar hegemônico. Das montanhas, eles viajaram mais de barco para trocas ou vendas. A Grécia era composta por um conjunto de cidades que compartilhavam a língua, os costumes e algumas leis. Como se dá a formação geográfica da Grécia Antiga? O povo grego foi formado da mescla de povos indígenas e europeus começaram a estabelecer-se na Grécia continental a partir de 2000 anos antes de Cristo. Os povos que foram o povo grego foram os jônios, arqueus, olírios, dórios, cada qual chegando à Grécia em um período distante. Rivaldo, cada uma dessas civilizações de uma época distante. Como ocorreu a expansão da Grécia? Durante o período arcaico, a Grécia sofreu um processo de expansão de seus núcleos urbanos, responsáveis pela formação de várias cidades na memória. Das vezes, essas cidades serviam como núcleo residenciais para os trabalhos rurais, que passavam boa parte do dia cuidando do cultivo de alimentos. E também para falar assim para todo mundo que a Grécia Antiga formou uma das maiores civilizações da antiguidade, legando para a humanidade contribuições muito importantes em diversas áreas do conhecimento. Bom dia, meu nome é Leandro e hoje eu irei falar sobre o trabalho das mulheres na Grécia Antiga. Qual era o trabalho das mulheres na Grécia Antiga? Elas trabalhavam em casa dos homens ou também das
dos irmãos ou então dos homens que elas obedeciam. Mas sim, elas trabalhavam fazendo coisas domésticas, como lavar roupa, lavar louça, dobrar roupa e etc. Geralmente, as mulheres eram hábeis em quê? Na dança, no canto e na conversa. Poder deixar umas imagens aí na tela sobre o que elas eram hábeis e no que elas trabalhavam na vida delas. Bom dia, meu nome é Valentina e eu vou falar sobre o papel das mulheres na Grécia Antiga. Qual era o papel das mulheres na Grécia Antiga? O papel das mulheres estava ligado ao casamento e à religião. O que as mulheres da Grécia Antiga não tinham direito? As mulheres da Grécia Antiga não tinham direito à participação política direta, nem a debates públicos e políticos, e muito menos frequentar festas. Meu nome é Guilherme e a gente vai falar sobre as mulheres atenienses. Qual era o papel da mulher na sociedade ateniense? O papel da mulher na sociedade ateniense era de importância ao homem. Elas deviam servir e obedecer ao pai, ao irmão, ao marido e ao homem a qual pertencia. Bom dia, meu nome é Maíra e eu vou falar sobre o papel das mulheres em Atenas. Qual era o papel das mulheres na Grécia Antiga em Atenas? O papel delas, elas tinham um único papel, que era ser mãe e ter herdeiros. Sua fertilidade era extremamente valorizada. Jonatas, eu vou falar por que as mulheres não eram vistas antigamente, na Grécia Antiga. As mulheres eram vistas na Grécia Antiga? Não. As mulheres não eram consideradas como um ser social e racional. Algumas imagens aqui porque as mulheres não eram vistas. Olá, gente. Meu nome é Igor Ricardo. Olá, gente. Meu nome é Carla Lorena. Olá, gente. Bom dia. Meu nome é Giovana Sofia. E aqui hoje nós iremos falar sobre sociedade e organização na Grécia. A sociedade grega antiga era marcada por profundas desigualdades sociais. Cada cidade-estado tinha sua própria organização social, mas quase todas seguiam um certo padrão. A Grécia possuía dois grandes núcleos organizacionais, que no caso eram as cidades-estados de Atenas e Esparta. Em Esparta, as posições sociais eram rígidas e definidas a partir do nascimento. enquanto em Atenas havia a admissão de escravidão por dívida ou guerras. É possível concluir que existe escravidão na maioria dos estados. A Grécia Antiga era politeísta, ou seja, a sociedade grega idealizava seus próprios deuses que possuíam atributos físicos e comportamentais humanos ou animais. As classes da sociedade grega variavam de uma cidade-estado para outra. Cada polis tinha o deus protetor e um monte Olimpo era considerado pelos gregos como a casa de todos os deuses. Giovana, quais eram as primeiras organizações sociais da Grécia Antiga? Uma
das principais organizações sociais da Grécia Antiga são os gênios. Igor, como era a sociedade grega? Os gregos são um povo animado que se diverte com as conversas e a companhia dos outros. E agora nós iremos falar sobre a organização política na Grécia. As 3 formas de organização política da Grécia foram: Democracia, monarquia e oligarquia. Democracia, o governo do povo ou dos cidadãos que eram homens maiores de idade. Monarquia, o governo de um indivíduo que recebia o título de forma hereditária. Oligarquia significa o governo de um grupo seleto de indivíduos, geralmente aristócratas. Lorena, como era a vida política na Grécia Antiga? Então, na Grécia Antiga, a vida política, as discussões eram realizadas na ágora, espaços públicos para debates. E esse foi nosso podcast sobre a sociedade e a organização política na Grécia. Olá, meu nome é Ana Jasmine. Olá, meu nome é Stephanie Beatriz. Olá, meu nome é Maria Rita. Nós somos alunas do 6º ano A da Escola Gênesis, com o professor João Victor Lima. Nós vamos apresentar o nosso trabalho de História, que é um podcast com o tema Cultura e Legado da Grécia. O que é legado da cultura grega? A cultura grega deixou um legado profundamente influente em diversas áreas, que se entendeu por séculos e continua a impactar a sociedade moderna. Medicina. Hipócrates, muitas vezes chamado de pai da medicina, estabeleceu uma abordagem mais científica e ética para a medicina, destacando a importância da observação e registro sistemáticos dos sintomas de tratamentos. Democracia. A cidade-estado de Atenas é conhecida por estabelecimento um sistema de democracia direta, onde os cidadãos tinham o direito de participar nas decisões políticas. Quais os principais valores culturais gregos? Racionalidade e pensamento crítico. Os gregos valorizavam a busca pela verdade através da razão e do pensamento crítico. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles enfatizavam a importância de questionar, analisar e argumentar logicamente para chegar a conclusões fundamentais. Humanismo. Os gregos colocavam um grande ênfase na experiência humana e nas conquistas humanas. Eles celebravam o potencial humano para o pensamento, a criatividade, a arte e a exploração. Excelência. A busca pela excelência em todas as áreas da vida era um valor central. Os gregos buscavam alcançar a arete, que era uma combinação de virtude, habilidade e excelência, seja nas artes, nos esportes, na política ou em qualquer empreendimento. Democracia é participação cívica. A cidade-estado de Atenas é famosa por ter se desenvolvido um sistema de democracia direta, onde os cidadãos tinham direito de participar ativamente nas decisões políticas. A participação cívica era vista como um dever e um direito. Beleza e estética. Os gregos buscavam a beleza e a estética, no tanto nas artes visuais quanto na arquitetura, a proporção, a religiosidade e a mitologia. A religião desempenhou um papel central na vida dos gregos antigos, com os deuses e mitos gregos, moldando suas crenças e práticas. Os rituais religiosos eram importantes para a coesão social e a expressão espiritual. Hospitalidade e comunidade. A hospitalidade era um valor importante na cultura grega. A acolhida generosa de estranhos e viajantes era considerada uma virtude, e uma comunidade desempenhava um papel significativo na vida cotidiana. Qual é a cultura dos gregos?
A cultura dos gregos, particularmente na Grécia Antiga, era diversificada e influente, abrangendo várias áreas, como filosofia, arte, religião, política, esportes e muito mais. Aqui estão alguns aspectos importantes da cultura grega. Filosofia. A filosofia grega antiga, com os nomes como Sócrates, Platão e Aristóteles, teve um impacto profundo no pensamento ocidental. Eles exploraram questões sobre existência, ética, política e conhecimento, estabelecendo as bases do pensamento crítico. Arte e arquitetura. Os gregos antigos produziram obras de artes icônicas, como as esculturas realistas e a arquitetura de templos impressionantes, como o Partenon. A busca pela proporção e harmonia estava presente em muitas criações artísticas. A cidade de Atenas é conhecida por ter estabelecido um sistema de democracia direta, onde os cidadãos tinham o direito de votar e participar de decisões políticas, esportes e educação física. Os Jogos Olímpicos e outros festivais esportivos eram parte integral da cultura grega. A educação física era valorizada, e os Jogos Olímpicos antigos inspiraram os modernos. Qual a principal característica da cultura grega? Racionalidade e pensamento crítico. A cultura grega antiga era notável por sua valorização do raciocínio lógico e do pensamento crítico. Os gregos acreditavam na capacidade mental humana. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles enfatizaram a importância de questionar, argumentar e buscar a verdade por meio de investigação intelectual. Segunda pergunta. Além disso, a buscar por harmonia, equilíbrio e proporção em muitos aspectos da cultura, como a arquitetura, na arte e até mesmo na política, também é uma característica marcante da cultura grega. No entanto, é importante lembrar que a cultura grega abrange uma ampla gama de valores, práticas e realizações. E essa característica do meu pensamento crítico é apenas uma das muitas facetas que contribuem para a riqueza e influência duradoura da cultura grega na história humana. O que é o legado da cultura? Conjunto de conhecimento e realizações de uma comunidade acumulados ao longo de sua história e que lhe dão os traços de sua identidade.